Oi, eu sou o Thiago e batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. A bacia quando se preenche faz isso de grão em grão. Eita, olha lá, Ixi, olha poético. lá. Se a bacia que a gente vai falar hoje fosse um filme, com certeza seria Cretaceous Park. Gostei. Aí sim, eu entendi a referência. Aqui quem fala é o Tauan e até a Terra também faz aborto. Amiga, se até a natureza permite, por que o Estado não permite? Fica aí o questionamento. Vamos lá. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso grandioso Geocast e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais aprofundado sobre o nosso estado de Roraima e temos um convidado muito especial hoje. Ele é um dos nossos professores lá da nossa universidade e a gente gostaria que o nosso convidado de hoje se apresentasse. Por favor, professor. Obrigado, pessoal. Meu nome é Fábio Luiz Wankler, sou professor de Geologia do curso de Geologia da Universidade, que nem o Thiago comentou. Trabalho com estratigrafia e sedimentologia e hoje me convidaram para contar uma história, né? Contar uma história de uma bacia. Roraima tem a bacia do Tacutu, e essa bacia que já quase formou um mar em Roraima, acabou se transformando o que a gente conhece por lavrado. Então, pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o Gabion do Tacutu que eu vou falar para vocês. Professor, antes da gente começar a ir mais a fundo no nosso assunto de hoje, eu queria só perguntar do senhor sobre a sua trajetória acadêmica, onde o senhor fez faculdade, mestrado, doutorado. Eu sou professor, eu sou formação em geologia mesmo, tá? Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz a minha graduação. Depois disso, eu vim para Roraima como professor. Eu comecei sendo professor do curso de Geografia da Universidade Federal, ainda em 1994, em que eu dava geologia, dava paleontologia e dava outras disciplinas. E depois eu fui fazer mestrado. No mestrado é na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Esse mestrado eu trabalhei com depósitos de diamante na região do Uramutã, né? Minha formação, eu usava equipamento um GPR, que é o equipamento geofísico, e fazer pesquisas das áreas com depósito com mais potencial de concentração de diamante, tá? Isso foi meu mestrado inicial. Que eu queria fazer continuando o doutorado, porque eu tenho paixão por Uramutã, né? Uramutã e toda aquela região ali do Nordeste. Mas aí, quando chegou o doutorado, o pessoal olhou para mim e disse, não, o negócio, a gente tem dinheiro para você trabalhar com outras coisas. Aí eu tive que fazer meu doutorado, eu acabei fazendo meu doutorado com técnicas que se utilizavam em petróleo, mas aplicadas à hidrogeologia, que o princípio da técnica é similar. Então, eu trabalhei e eu acabei fazendo doutorado focado em geologia básica, em mapeamento, técnicas de mapeamento, utilizando vocês entendem que eu sou um pouquinho velhinho, então quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com ArcGIS, logo no início que esses sistemas ainda estavam sendo implantados, então eu trabalhei com mapeamento em escala 1 para 50 mil, né, aquele modelo que eu apliquei isso com técnicas de estratigrafia de sequências, através de dados geofísicos e correlação e interpretação de poços. Então toda a minha formação do doutorado também foi no Vale do Rio dos Sinos, porque a Unicinos é uma das referências brasileiras em geologia sedimentar, né? Eles têm uma série de trabalhos até internacionais, e tanto na Antártica quanto na Argentina, na África, né, que eles têm uma experiência muito grande com geologia sedimentar. Então eu me formei, tenho um maior orgulho, adoro a universidade que eu fiz meu doutorado, assim como eu gosto muito da minha formação na Federal do Rio Grande do Sul. E isso tudo eu acabei utilizando para trabalhar no que eu trabalho aqui, né, em Roraima, né? Eu estudo o Gabion do Tacutu desde 2007,
esse período todo que eu trabalhei no Gaben, fazendo pesquisas, focando as principais unidades litoestratigráficas, mas nunca esqueci as outras áreas, e então eu mexi um pouco hoje em dia eu estou mexendo muito com hidrogeologia e recursos hídricos, porque eu faço parte do grupo de pesquisa de estudos de sistemas fluviais, que é uma outra área que utiliza muito as minhas técnicas que eu utilizei na época do mestrado e doutorado, mas aplicada para rios atuais. Eu acho que uma pergunta boa para a gente começar esse nosso podcast é a gente perguntando o que, afinal, é uma bacia sedimentar. Bom, bacia sedimentar a princípio é o seguinte: você tem que pensar numa região em que você tem áreas elevadas e entre essas áreas elevadas tem uma área baixa, o que a gente chama de depressão, em que o material que é transportado nessas áreas das montanhas, morros, serras, o que seja que tem em volta, ele é transportado pelas atividades das chuvas, transporte de rios, etc., vão se acumulando e preenchendo essa depressão. No momento que essa depressão sofre ter esses depósitos, a gente começa a chamar ela de bacia sedimentar. Bacias sedimentares são muito importantes. Em boa parte do planeta, você tem vários exemplos de bacias extremamente importantes e que, entre outras coisas, têm importâncias econômicas e também importâncias sobre as pessoas que vivem nelas e exploram e utilizam os recursos minerais que elas têm disponíveis. E falando da bacia do Tacutu, né, como o senhor falou, o Graben do Tacutu, como é que ele se formou? Qual é a história dele? Assim, a sua origem? O Gaben do Tacutu, ele é uma estrutura que a gente chama de uma estrutura porque tectônica, né? Ele inicia aqui no estado de Roraima, na parte central de Roraima, e se prolonga essa estrutura até a costa ali da região da Guiana e do Suriname. Então, uma estrutura bem longa. E ela se formou a partir da formação do próprio Atlântico Central. A gente está falando aí do início do Jurássico, né? O limite do Jurássico. E aí, naquele momento, aparentemente, o que a gente entende é que aconteceu uma ascensão de uma pluma mantélica, né, naquela área, e com essa pluma mantélica, aquele ponto ali acabou havendo um rompimento formando 3 braços, né, o que se chama vulgarmente de junção tríplice, né? 2 desses 3 braços, eles foram penetrando nas áreas continentais, formando grandes vales profundos tectônicos, e naquelas áreas era a tendência das placas se distanciarem, ampliando cada vez mais essas fendas. Em alguns casos, geralmente, uma das fendas acaba não evoluindo, né, enquanto que as outras continuam. No nosso caso, as duas que se evoluíram acabaram formando o que a gente chama de Atlântico Central, tá? Que depois, com a fenda da abertura do Atlântico Sul, acabaram formando o que a gente chama do Oceano Atlântico na porção sul do planeta, né? Aqui, essa nossa fenda, ela não evoluiu, ela abriu, formou o vale, formou a bacia sedimentar, mas ela não avançou, né, nesse processo, e acabou sendo preenchida pelos sedimentos trazidos das áreas montanhosas que existiam na época, né? Que transportaram, houve o que a gente chama de denudation das áreas elevadas e acabaram preenchendo o vale como um todo. Hoje, Boa Vista, por exemplo, fica dentro desse antigo Gaben, né? Ela está localizada dentro dele, né? E que a gente olha em volta, a gente nem percebe muitas vezes que ele existe, mas ele tem uma série de vestígios que o pessoal da geologia tem buscado para conseguir compreender essa história que aconteceu aqui desde o Jurássico até praticamente no final do Cretáceo. Então, professor, como que as sucessões da bacia estariam organizadas e quais as principais características de cada formação da bacia do Tacutu? Vamos pensar a coisa da seguinte forma, tá? Esse vale de Rift, como a gente chama, que se abriu lá no início do Jurássico, ele é um vale que era conectado ao oceano, tá?
É muito semelhante, para quem já viu a série Vikings, né? Aqueles fiordes, só que os fiordes têm outra origem, tá? Mas as semelhanças guardam semelhanças. Se você estivesse no Jurássico e se perdesse por um túnel do tempo lá, que tivesse com um barquinho subindo para entrar no nosso antigo Gabriel, a gente nessa fase, a gente não ia navegar nada, né? A gente ia encontrar um lugar cheio de atividade vulcânica, tá? A fenda estaria transferindo parte do magma que tem abaixo da crosta, né, que se forma ali no limite da parte da litosfera com a astenosfera, e esse lava formaria derrames em forma de um vulcão que, diferente dos vulcões que a gente vê muitas vezes no conhecimento que a gente tem, como o Vesúvio ou Monte Etna, que são vulcões que têm um cone circular, esse aí ele vai ter um cone chamado fissural. Então, uma grande e alongada fissura por onde esses derrames eles saem, tá? Esse vulcanismo é muito parecido com o que tem hoje em dia nos fundos dos grandes oceanos, e se você quiser pensar assim nesse derrame, na cor dessas rochas, como elas são distribuídas, dá uma passadinha e vai ver a paisagem da Islândia, que na Islândia você tem esse rift, essas zonas de vulcanismo fissural expostas à superfície. Aí você vai ter uma ideia de como é que era a história naquele momento da formação do Gabriel. Esse vulcanismo, ele é geralmente formou basaltos, tem uma que a gente chama de basaltos toleíticos, né, porque apresentam características muito próximas do que a gente encontra de química lá na base da crosta. E algumas poucas evidências que a gente tem sobre os basaltos é que esses basaltos têm algumas coisas, algumas estruturas que sugerem que era uma região plana na época, né? Você não tinha o rift, na realidade não era uma grande fenda profunda, ele era mais ou menos uma abertura muito semelhante aí ao que a gente vê de repente no cataclismo da Falha de Santa Andreas, que você forma de repente aquela abertura enorme num terreno plano. Pois é, teve mais ou menos isso, você estava com esses derrames saindo, extravasando por todo aquele terreno plano. E outra coisa que se observou, que alguns caras têm chamado a atenção, mas que a gente está tentando buscar evidências aqui nos pesquisas aqui da universidade, é que já se encontrou alguma coisa de intercalação de depósitos sedimentares e também estruturas que lembram derrames vulcânicos formados em águas abaixo, dentro de água, que a gente chama de pilolavas, ou lavas e almofadas, ou que sugere que já havia um corpo aquoso formado ali próximo e aquela área ali já tinha uma presença de um corpo d'água quando esses derrames estavam sendo formados. A gente tem vários lugares em Roraima que a gente vê essas atividades, esses depósitos, né? Quem vai para Bonfim ali tem o Morro do Redondo, inclusive, que mostra a organização, a geometria desses derrames. Ou quem quiser ficar aqui mais pertinho de Boa Vista, por exemplo, a gente ali no Anel Viário tem a Serra Nova Olinda, que tem exemplos muito bons do que a gente está falando, tá? A idade dessas vulcânicas por datação, utilizando datação isotópica, estão entre 150 e 180 milhões de anos. Então é bem no início do Jurássico, né? Mas aí alguns outros pesquisadores têm encontrado até atividades, derrames diques vulcânicos, que seriam antecessores desse derrame, com idades um pouquinho mais antigas. Aí há uma grande discussão que, na realidade, quando deu esse vulcanismo aqui em Roraima, coisas semelhantes aconteceram na África, aconteceram ali na costa norte-americana e em outros locais, ainda na fase de abertura do nosso Atlântico Central. Passando isso aí, nesse ambiente, se eu fosse perguntar como é que é esse ambiente, se eu quisesse procurar no mapa e tudo mais, você tem que pensar um lugar onde teria um rift parecido formando, né? O grande exemplo que eu posso dar para vocês é procurar os grandes rifts africanos orientais, que é na região da Namíbia, Etiópia, tal, que naquela área ali você tem várias grandes áreas com grandes vales profundos com atividade vulcânica. Eles seriam um pouco semelhantes ao que a gente provavelmente teria aqui, tá? Passando essa formação dessas vulcânicas, a gente teria em cima deles formação de depósitos tipicamente em ambiente aquoso, né? Ou seja, você dentro de um corpo d'água.
o que se sabe desses depósitos, que a gente chama de formação Manari, eles têm características interessantes. Eles apresentam para isso alguns traços de fósseis deles, apresentam um depósito rochas que a gente chama de folhelhos e siltitos, né, e carbonatos. Esse material sugere que aquela água ali tinha condições de acumular bastante atividade biológica, e é tanto isso que alguns pesquisadores, inclusive, estão encontrando traços de óleo, né, nesses depósitos. Nós temos um lugar só no estado em que a gente tem um registro exposto dessa unidade, e aí esses traços de óleo estão sugerindo que, considerando que o Gabi Takutu, aqui na região de Roraima, tem evidências de petróleo, de óleo, né, porque teve um poço que identificou isso, provavelmente a rocha em que se desenvolveu esse petróleo foi provavelmente o nosso Manari pelas características químicas e mineralógicas que ele tem. Ele tem pouco ainda informação paleontológica, mas o que se sugere é que ele tem uma idade um pouquinho mais nova do que a formação da formação Apoteri, tá? Seguindo a nossa história, nós temos uma ocorrência muito espessa, depósitos, tem quase 2.000 metros de espessura, de depósitos evaporíticos. Sim, o Gabrin tem muita halita, né, muito salgema, depósito que é uma rocha só que tem tanto essas halitas e salgema, junto com folhelhos, né, que são depósitos de materiais síltico-argilosos que tem apresentação, tem um padrão aí para quem pensa o que é um folhelho, pensa num folhado, né, num assado folhado, assim, que tem aquela consistência de folhado, ele lembra muito isso, mais siltitos e o que a gente chama de carbonatos espalhados na rocha. Pouca datação ainda se tem do período dessa unidade, chamada de Pirara, e ela é deduzida que é da região período do Neo-Jurássico, do início do Jurássico também, aconteceu logo em seguida sobre a formação Manari, e nesse ambiente aí, o ambiente que eu sugeriria para vocês pensarem, como é que se formou esse Pirara, era onde, como é que essa rocha se desenvolveu, que tipo de ambiente eu tenho que pensar sobre essa unidade. A gente tem os modelos clássicos que tem na literatura, né, seriam as chamadas planícies de Sabkha. Planícies de Sabkha é uma planície bastante comum aí na região da África, o nome, inclusive, é o nome derivado de um dialeto árabe, né? E elas, na realidade, são grandes planos, áreas salinas planas, né? Bastante planas, na margem dos oceanos. Ali no Mar Vermelho tem talvez o exemplo mais clássico dele, que fica do lado da cidade de Catar, né? É o do Kant Sabkha. Se você olhar no mapa, você vai ver Dakar e você vai ver um estreitozinho, né? Que desemboca no Mar Vermelho. Lá no finzinho, na pontinha dele, né, você vai ter esses depósitos salinos. Então, quando o cara chega lá, você vê um terreno extremamente branco e plano, e que se forma como? Essas zonas geralmente são depósitos que são formados a partir de trazida de águas em áreas muito desérticas, né, que provavelmente foi esse momento da história do nosso Gabri. Ele era uma área, período muito seco aqui na região onde é que estava localizado, no final, no início do Jurássico aqui, Roraima estava posicionado dentro do planeta. E aí essas zonas ali, quando os poucos episódios de chuva que a gente tinha, transportavam os sedimentos que traziam das áreas montanhosas e jogavam nessa planície. Como ficava longos períodos sem chover nessa região, você acabava evaporando e fazendo acumulações fortes de sais naquela área. Conectividade com os oceanos provavelmente ajudaria, inclusive, a alimentar esses sais de alguma forma, mas boa deles também seriam trazidos exatamente das áreas continentais. Então esse seria o exemplo. Se a gente já acha ruim Boa Vista quente aqui, imagina nessa época, hein? Pois é, a gente fica pensando, né? Esse oceano lindo, maravilhoso, naquela época
quem chegasse, resolvesse querer visitar no Jurássico Inferior o Rift, entrasse de barquinho ali, encontrar um lugar seco, né, muito seco, e aí no fim da conta eles vão te aportar o barquinho, ia ser nesse planição aí branco, cheio de sal aí, né? Não ia ser muito engraçado não, né? Essa unidade só se conhece por poços, não tem assim registros externos, mas até onde o pessoal tenha feito as pesquisas é muito parecido mesmo com esse ambiente que eu comentei com vocês. Aí nós teríamos a formação Takutu. A formação Takutu e as vulcânicas Apoteri têm uma coisa em comum entre elas. Quem descobriu elas não foi um brasileiro, foi um geólogo canadense, tá? Com o sobrenome Brown. Ele foi visitar a Guiana em 1876, por conta da descoberta de ouro na Guiana em 1765, né? E o Império Britânico mandou um cara para fazer o primeiro mapa geológico da Guiana. Aí foi ele, mais um outro companheiro dele, que não era geólogo, era um artista, era um cara que fazia os retratos e fazia os desenhos dos locais, né? E ele fez uma expedição durante anos por toda a Guiana, e um dos locais que ele foi visitar foi o que a gente chama de Leten. E ali ele descobriu duas coisas. As vulcânicas, que é o que a gente chama do Apoteri, na região do rio Apoteri, que foi ele que primeiro a descrever essas vulcânicas, né? Inclusive no relato da viagem que ele fez, está lá registrado, e na formação Takutu. E aí a descrição, inclusive, né, que o pessoal chama muita atenção, que ele encontrou siltitos vermelhos e encontrou troncos fósseis, né? Então ele achava que os siltitos tinham troncos fósseis. Hoje em dia a gente sabe, até pelas pesquisas da universidade, que o tal dos troncos fósseis dele não era da formação Takutu, era de uma outra unidade que ele nunca chegou a conhecer, e eu vou falar daqui a pouquinho dela. Mas existem muitos outros relatos espalhados pela literatura que dão conta que existem fósseis, inclusive fósseis de pequenos dinossauros, tal, que foram relatados por outros expedicionários na área, mas até agora ninguém encontrou uma amostra, um registro desse material em algum lugar, só tem nos livros e nos relatos mesmos dessas pessoas. O Takutu, o que a gente sabe dele, ele é datado, tem a melhor datação paleontológica de todas as unidades, com exceção da Serra do Tucano, que recentemente aconteceu, foi que teve um holandês, que é o sobrenome dele era Van Hammen, que em 1966 pegou amostras do Takutu, fez uma análise de pólens nelas e identificou os pólens e conseguiu correlacionar eles ao Cretáceo inferior. Então, ao identificar isso, foi a datação que existe, é a Flora Classoptes, né? E ela foi importante em termos, por muito tempo, o grande registro paleontológico que a gente tem de todo o Gabriel. Hoje em dia a gente, infelizmente, está crescendo sobre isso e tem cada vez mais informações de fósseis aqui do nosso querido Gabriel do Takutu. E aí, então, essa formação Takutu, hoje em dia, o que seria? Como é que a gente poderia contar isso para um lugar que vocês pudessem visualizar? Vocês têm que imaginar um grande lago, né, raso, ele era bem pouco profundo, por quê? Porque siltitos vermelhos têm evidências de estruturas que sugerem que era um corpo lago bem tranquilo, mas ao mesmo tempo tranquilo, mas tinha alguma movimentação de sedimentos, em condições que isso sugere que a profundidade dele era muito baixa, tanto que uma das características dessa profundidade baixa é o fato dele ser muito vermelho, que indica que ele não era um ambiente tipicamente marinho, mas era mais lacustre, né? Nosso oceano estava muito longe, de repente, nesse momento da história do Gaben, e que também tem algumas outras evidências que a gente foi cotando coisas, de inclusive trabalhos que foram feitos por colegas de vocês do curso de Geologia, alunos de graduação que fizeram e trabalharam, identificando os arenitos. Os arenitos, claramente, são relacionados aos depósitos de deltas, de rios que vinham das bordas, das ombreiras, que a gente chama de ombreiras do Gabriel, né, que são as zonas elevadas em volta do Gabriel, transportando sedimentos para dentro desse lago.
E tudo que indica é que esse lago foi formado num período também igualmente seco, né? Cretáceo inferior. Na época, na região posição que do Gabriel existia, era um ambiente que era um ambiente muito seco. E então você tinha um grande lago que, obviamente, ele tinha água dos períodos das esporádicas períodos que você tinha grandes chuvas aqui na região, mas uma parte do tempo ele devia ter pouca atividade dentro dele, tá? Passando aí, a gente teria uma outra unidade que está acima dele. Eu brinco que, na realidade, dado Gabitacutu é a única formação tipicamente roraimense, né? Porque só acontece em Roraima, né? Ninguém até hoje achou na Guiana e só acontece. E os únicos achados dela até hoje são em Roraima. Não quer dizer que não tenha na Guiana, mas ninguém conseguiu encontrar ela até essa data, um registro dessa unidade, que a gente chama de Formação Serra do Tucano, né, em homenagem a uma pequena serra que você tem aqui no caminho para Bonfim, quem sai de Boa Vista para Bonfim. Ela não é muito alta, tem 320 metros de altura, mas é o ponto mais alto de todo o Gaben aqui brasileiro, porque para quem conhece aqui Roraima, sabe que essa região específica aqui de Roraima é extremamente plana, né? Você tem um grande plano de terreno, uma depressão muito plana, que tem poucos lugares que são elevados, que das características que a gente fala de geomorfologia, a gente chamaria de Inselbergs, né? Em alemão quer dizer ilhas de terra, que seriam elevações pontilhadas dentro de uma área de uma superfície topográfica extremamente plana, que é bem característica dessa área. Ali a flora, né, está expostas. Esses arenitos, eles são arenitos grossos, né, tem um grão muito grosso, né, ele é bem diferente do tacutu, que o tacutu é todo fininho, quando o arenito, até o arenito, ele é muito fininho. O tacutu, o Serra do Tucano não, é um arenito muito grosso, né, ele tem às vezes até uns níveis de seixos nele marcados, assim, quase conglomeráticos, mas no topo dele, da serra, sempre encontra uma camadinha de um siltito intercalado com uns arenas médias até finas, né? Isso é uma característica que ele tem aqui ocorrendo na região. O que seria esse arenito? Bom, o que a gente sabe do conhecimento das informações ali da região da Serra sugere que a gente tinha aqui em Roraima um pequeno vale, né? Esse vale ele se formou de em cima da formação do Tacutu, ou seja, já tinha se formado Tacutu e depois foi escavado Tacutu para preencher, para começar o depósito da Serra do Tucano. E seria uma rede de rios que viriam lá do norte, né, da região norte, para dentro em direção à zona principal da falha lístrica do Gabre. O Gabre daqui ele tem uma falha que é uma falha lística, a falha de Letten, né, que fica na borda sul dele, em que, aparentemente, a parte mais profunda do Gabriel, aqui do Tacutu, em Roraima, fica localizada. E essas drenagens, elas iam trazendo material, né, e acumulando nessa área. E nessa área aí, aparentemente, tinha depósitos muito de sedimentos muito finos e rios que apresentavam e retrabalhavam esses sedimentos que eram trazidos da borda norte, né? Então a gente teria uma sedimentação com uma característica que o vale nessa época ele era meio assimétrico. De um lado tinha escarpas fortes para o lado sul e uma superfície relativamente plana, ou que a gente chama de na tectônica de bacias de rift, de borda flexural ao norte. E aí essa sedimentação ocorria ali. Ele devia ser um lugar muito seco também, os dados paleontológicos sugerem Cretáceo inferior ainda, então o clima era seco, mas ele já apresenta troncos fósseis, ele apresenta impressões foliares, quer dizer, tinha alguma atividade biológica presente, né, mas que foi pouco preservada. Tem alguns niveizinhos que ocorrem, mas existe e sugere fortemente que na nossa época, apesar dessas condições mais secas, existia já desenvolvimento de alguma flora, ao menos alguma flora na região, tá? Agora, se achar um dinossauro, você sabe para quem vocês têm que mandar ele, que está precisando a gente achar um por aí também, que eu acho que tem uma boa possibilidade, ainda estamos no Cretáceo, né? Manda pro Thiago. Terminando.
terminando essa história, houve um período que o Gabriel ficou tranquilo, a fase Serra do Tucano era a fase final do depósito, o região chamou, que a gente chama de quiescência, né, ou seja, uma estabilidade geral aqui no Gabriel. O Gabriel parou de funcionar como um vale que estava aprofundando, levando sedimentos, e aí nesse momento a gente teria a formação que a gente chama de dos sedimentos que são mais conhecidos aqui na região, que formam esse grande plano que a gente encontra aqui, que são sedimentos formados a partir do Mioceno, e aparentemente por uma coisa curiosa que aconteceu com o nosso Gabriel, que depois que ele parou e estabilizou, alguma coisa fez com que ele fosse comprimido e parte das suas rochas fosse empurrada na forma de horsts, né, para cima, formando pequenas serras que são espalhadas, que a gente conhece espalhadas por aí, entre elas a Serra do Tucano. Você vai ver as rochas, elas apresentam muitas deformações, e quando formou essas áreas elevadas, formou depressões em volta dela. Essas depressões, né, pelo esforço dessa fase compressiva, em que alguns trabalhos estão sugerindo que tem um componente fortemente transcorrente, aí a gente teria uma situação de tectônica da bacia que similar, eu poderia falar, lá do sistema de falha Santa Andreas, né, lá na costa lá do oeste dos Estados Unidos, que é o exemplo mais clássico disso aí, né, formando pequenas baciazinhas. Essas pequenas baciazinhas, elas vão aos poucos foram se preenchendo até formar um grande depósito sedimentar que cobriu toda essa região, né. Essa unidade a gente chama de Formação Boa Vista, né, em homenagem a quê? Exatamente a região aqui da quadrícula do mapa de Boa Vista mesmo, né, a cidade de Boa Vista, né. E essa sedimentação aparentemente também aconteceu em período também extremamente seco, né, até onde a gente sabe, e teve uma grande cobertura por toda essa área que a gente conhece, recobrindo quase todos os sedimentos do antigo Gabriel, durante esse momento. Em cima dela ainda aconteceu uma outra história, né, interessante, que tem a ver com a diversidade da Amazônia. Houve um período, não muito tempo, associados a esses ciclos glaciais, em que houve uma arificação da Amazônia como um todo. E esse período aí você teve o recuo das grandes florestas e formação de áreas descampadas. E fez grandes depósitos, remobilizando os sedimentos finos, entre esses da Formação Boa Vista, porque a Formação Boa Vista são areias muito finas, e maior parte da composição dela, formando um depósito em cima dele, que às vezes forma umas dunas eólicas que a gente chama de areias brancas. Na região do sul do estado chegou até 35 metros de altura, e aqui para cá do nosso Gabriel são mais baixinhas, apesar que a gente tem uma bem grandona pertinho da cidade, né, que tem datação, que está na faixa dos 12 mil, 15 mil anos, é uma coisa bem recente. Essa é a última unidade geológica que a gente tem recobrindo o nosso Gabriel do Tacutu. Pô, que massa, quanta informação, né, a gente tem de todas essas formações que compõem todas juntas a bacia sedimentar do Tacutu. E assim, professor, sobre a questão da ambientação das areias brancas. Sim, a formação Tacutu, Areias Brancas e a Boa Vista. Eu também não falei da Serra do Tucano, né? A Serra do Tucano é difícil de colocar um ambiente atual que eu pudesse usar de exemplo para as pessoas pensarem num grande vale desértico e estreito, né? A gente teria algumas regiões do Saara ali, na região de Mali e tal, que a gente teria áreas deprimidas que você teria desses depósitos. E a Formação Boa Vista, igualmente também. Você tem que pensar nos ambientes, pense nos ambientes muito desertos, como a região da Mongólia, região do norte da China também, que você tem alguns locais em que tem ambientes similares à da Formação Boa Vista, que é zonas de pequenos vales, pequenos rifts,
que tem formação de uma rede de drenagem encaixada neles, né? Que seriam os exemplos atuais parecidos. Das areias brancas, eu acho que talvez o ambiente mais fácil de vocês imaginarem vocês pensem um campo de dunas que tem no litoral. Quem já foi para o litoral do Nordeste e tal, tem as zonas de campos de dunas. Você tem umas áreas ali que as dunas, por conta do vento, elas vão retrabalhando e formando grandes dunas na beira da praia, né? Por conta da ação dos ventos. Você tem que pensar que o Areias Brancas fez uma coisa mais ou menos parecida em muitas partes do estado. Você tinha um período muito seco, quase não tinha vegetação, o sol estava muito exposto, tinha um vento constante que passava aqui num determinado período do ano, e ele formou essas acumulações de sedimentos a partir da própria formação Boa Vista. Então formou esses depósitos todos, que a gente tem vários campos, pequenos campos de dunas espalhados no estado inteiro, tá? Cara, é muita informação que a gente consegue tirar da nossa bacia sedimentar. Professor, quando a gente fala da formação da bacia sedimentar do Tacutu, como já foi falado antes, né, ela está relacionada com a abertura do Atlântico e todo esse processo de abertura do Atlântico envolveu a questão da tectônica. O que de história tectônica a gente pode falar da bacia sedimentar do Tacutu? Eu acho que, Thiago, que a gente pode falar é o seguinte: um rift ele tem diferentes fases, como os geólogos dizem, né? Usualmente, pelo pessoal da Petrobras, ele tem classificado eles em fase de pré-rift, rift e pós-rift. Tá? Tem outros caras mais antigos que usam uma denominação que é similar, mas que é mais antiga, que é a fase juvenil, a fase ativa e a fase matura. Mas eu vou trabalhar com pré-rift, rift e pós-rift, porque os nossos ouvintes, boa parte deles, são muitos geólogos, tal, então trabalhando muito com essa nomenclatura aí da Petrobras, que ela está bem usual para o nosso dia a dia. Então, a fase pré-rift é a fase em que começa a ver o rompimento da crosta, mas não chega a formar um vale. Você tem o aquecimento da base da crosta, e esse aquecimento você também tem a distensão dos continentes, você tem uma movimentação de distensiva, pedaços dos movimentos começam a se movimentar em sentidos transversais e começa a abrir o vale. O nosso Gabriel, ele tem uma característica nessa fase. Ele abre no sentido quase norte-sul aí na Guiana, mas quando ele chega para cá, ele dá uma flexionada para quase um leste-oeste. Não chega a ser um leste-oeste, mas quase um leste-oeste. Se você pensar nisso, pensa o Rift, esse nosso, como um fiord, tá? Que nem na série Vikings. O cara entra com o barquinho lá dentro, vai visitar a aldeia lá no finzinho, né? A aldeia do finzinho seria mais ou menos onde é que sai a cidade de Boa Vista. O cara vai entrando, daqui a pouco tem uma guinada para a direita que ele tem que pegar para ir continuar. Quando entra para essa guinada para a direita, é que você está no Gabre mesmo da porção brasileira. O outro pedaço não. O pedaço era mais largão e bem apontado em direção à costa da Guiana. O nosso não, você tem uma inclinação. E essa inclinação tem um motivo. Tem um motivo que tem a ver com o embasamento da nossa bacia. A nossa bacia é formada num sistema de rochas muito antigas, que tem cicatrizes de eventos orogênicos, ou seja, de formação de montanhas, formação de vales, formação de depósitos sedimentares muito antigos, do tempo mesoproterozoico, o neoproterozoico, e que estão marcadas nas organizações que tem dessas rochas. Então, quando o vale foi abrindo, a fissura foi procurando caminhos mais fáceis. Aparentemente, essa zona de falhas que a gente tinha, de suturas que a gente tinha, ela era muito forte aqui em Roraima, ao ponto de que quando ele foi, em vez de ele ir em direção lá para a Serra o que a gente conhece como Serra do Tumucumaque, né, ela inflertou para cá e foi para a região ali, para a parte de dentro de Roraima. Então, nessa nossa fase pré-rift, a gente teria isso. E essa fissura foi derramando atividade vulcânica por toda essa área, né? Você tem uma área plana ainda, muito plana, e derramando aqueles vulcões.
Com o passar do tempo, essa área foi deprimindo levemente, para acomodar, no fim, acomodar os depósitos, esses depósitos lacustres, ou seja, é um terreno ainda muito plano, tem pouco gradiente, então formava um grande corpo, tipo um grande lago raso, relativamente raso, pode ser até um pouquinho profundo, pelas características das nossas rochas do Manari, formando em toda essa área do Gabriel. Isso seria a fase pré-ríptica, essa fase ainda não teve o quê? Uma forte atividade tectônica ao ponto do sistema de falhas da borda se movimentasse ao ponto da depressão ficar muito profunda. A questão do embasamento, as rochas, né, são do grupo Kawarani e as vulcânicas félsicas, né, do Surumão. Exato, perfeito. Alguns dizem que ainda o Rio Urubu talvez seja parte e tal, mas aí a gente teriam essas duas grandes unidades geológicas que a gente tem no estado, que seriam o embasamento da nossa bacia do Tacutu. A gente não sabe se é exatamente essas rochas ou não, mas durante a fase de rift, a velocidade de abertura aumentou, ou a taxa de abertura aumentou, e houve um rompimento das zonas de fraqueza, formando zonas de falhas, e essas zonas de falhas teve rebaixamento de blocos. Na região da Guiana, esse rompimento formou um vale relativamente simétrico. Agora, para o Tacutu, não. O Tacutu, a gente teve o que a gente chama de meio Gabriel, né? Ou seja, de um lado, as falhas elas se movimentam, tiveram um rejeito muito grande, e de outro quase não tiveram. E aí, a partir disso, forma todos esses dois sistemas principais de falha que a gente conhece nas bordas, que é o de Pirara ao norte e o do Letem ao sul. E aí, no de Letem, o que a gente chama de falha Listre, que foi a falha que gerou mais espaço, e ali você tem a maior espessura do Gabriel aqui na porção brasileira. Ali, inicialmente, se acumulou muito Pirara. O Pirara ele formou um pacote significativo, então a fase do Pirara, que é a fase Rift, foi bastante ativa. E em cima dele teve uma fase que a velocidade deu uma leve diminuída, estava menos intensa a abertura por conta da movimentação tectônica, que a gente teve o Tacutu. O Tucano, a Serra do Tucano, pelas características que ele tem, ou pela pouco que a gente conhece sobre ele, sugere que é a fase dos estertores do Gabriel. O Gabriel já não tinha mais movimentação tectônica nenhuma, e ele só se acomodava mesmo para a acumulação dos seus próprios sedimentos. Então, formou um pacote pequeno e bem pouco espesso de sedimentos da Serra do Tucano. E aparentemente, como eu falei anteriormente, parece que ele ficou roraimense mesmo, tá? Ele é macuxi 100%. Ele ficou para cá e na Guiana ninguém consegue encontrar ele lá. Vai ver que é por isso que ele tem aquela cara, aquela cor de farinha, né? Então, a parte aí da coisa da história formou em cima dele, e depois teve um terceiro evento, que seria pós-rift. Pós-rift é quando cessa a atividade vulcânica debaixo do rift, e aí você tem um resfriamento da crosta e um leve soerguimento da área da bacia, e você tem uma erosão e, posteriormente, uma sedimentação, que a gente chama de sedimentação pós-rift. Isso, inicialmente, os primeiros caras que vieram para cá acharam que era a formação Boa Vista. Só que os estudos que estão vendo que mostram que a gente, em vez de ter essa fase, a gente não teve essa fase de elevação por conta do resfriamento ou diminuição da densidade da crosta inferior que gerou isso. A gente teve, isso sim, uma fase compressiva, provavelmente associada ao aumento de placas tectônicas ali da região do Caribe, né, que alguns autores sugerem, que aí você teve uma fase compressiva, e nessa fase compressiva gerou espaço por movimento transcorrente. Então isso não tem nada a ver com o pós-rift. A gente tem aí a Boa Vista, e em cima da Boa Vista um evento, uma variação climática que retrabalhou ela formando areias brancas. Basicamente, a história tectônica da bacia, se a gente fosse sintetizar, seria exatamente essa. Falando agora sobre um assunto assim que mexe com o bolso da galera, e qual que é a importância econômica da nossa bacia? Bacias sedimentares no mundo todo, como eu falei anteriormente, elas têm uma importância econômica enorme, né? Por várias razões. Roraima é um estado que eu já ouvi falar com um estado mineral, porque a história da formação dele é atrás de diamante e ouro, mas curiosamente diamante e ouro a gente não tem no Gabriel, tá? Até hoje eu não tenho um relato de uma jazida ali. Por outro lado, a gente tem petróleo, né? A bacia holocógeno tem sempre um potencial exploratório, tanto que na Guiana encontraram registros de óleo em condição subeconômica, e tem realmente traços de óleo ali no Manari. Teria gás, que também ainda não se observou, mas isso é uma possibilidade. E fora isso, nós teríamos outras coisas que ele tem um grande potencial.
A Serra do Tucano, por exemplo, é muito famosa pela capacidade de armazenamento de água subterrânea. Então, os caras que trabalham com poços acham aquela unidade maravilhosa para furar poço, porque tem água para chuchu. Então, quando você está trabalhando numa área seca, que tem um período de déficit hídrico alto, que nem nós, Roraima, ali, principalmente a região de Bonfim, que fica um período de quase 6 meses sem chover, isso aí é super importante para o pessoal que mora ali, né? Você é uma garantia de sustentabilidade daquelas comunidades, aquelas pequenas comunidades indígenas, ou mesmo as comunidades de pequenas fazendas existentes para viver numa área que tem características super interessantes aí de atividade agrícola e pecuária. E a outra questão importante também, que hoje em dia está se a gente analisando, foi eu até ajudei um dos alunos de vocês a trabalhar com isso, é a potencialidade da formação Boa Vista, que sempre foi utilizada na expansão da rede viária de construção de estradas, né? Ele é uma fonte, para quem não sabe, boa parte do material que você usa para construir suas casas aqui em Boa Vista, muito do material que você usa, que você tem lá depositado dentro de casa lá para fazer sua casa, vem da formação Boa Vista, né? Ela é importante principalmente para as areias mais finas, o que popularmente o pessoal chama de barro, né? E ela também é um material extremamente utilizado na hora da formação dos pavimentos das estradas de rodagem aqui do estado. A 401 é formada essencialmente, o que você tem ali embaixo é do material retrabalhado da formação Boa Vista, que é usado para o embasamento das pistas de rodagem. Ela tem esse coisa de agregado mineral que é super importante, que hoje em dia está se dando estudo para melhorar a qualidade desse produto, como para a gente na construção e da expansão, né, de áreas de acesso aí, as áreas de atividade agropecuária e mesmo o pessoal que mora nas pequenas comunidades. Esse tem um papel muito importante que vai acontecer daqui para o futuro, inclusive para a produtividade profissional de vocês, geólogos, porque agregado mineral hoje em dia é um assunto sério, né? Antigamente a gente falava, aquele lugar que o cara fica cavando com a retro e tal, né? Retro escavadeira lá para tirar o material aí para vender. Não, hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa séria, a gente consegue encontrar jazidas que tenham características super interessantes para a gente explorar. Professor, eu percebi que ao longo da sua fala, quando o senhor jogava as características de algumas unidades, o senhor acabou citando algumas curiosidades. O senhor acrescentaria mais alguma curiosidade, assim, da bacia ou de alguma unidade, alguma formação? Tem umas histórias muito interessantes ao longo da gente falar, como por exemplo, na formação Apoteri, essas vulcânicas que foram achadas e tal, elas tiveram um papel dentro da história histórica da cidade, né? O Roraima sempre precisou de depósitos de calcários, como eu comentei anteriormente lá do Manari. Mas a primeira ocorrência de calcário explorável que foi utilizado, inclusive, foi da Apoteri. O Apoteri tinha um depósito de calcário associado a essas vulcânicas ali na região da serra, ali aquelas elevações ao longo do anel viário ali. Isso está registrado nos livros, nos cadernos sério. Tanto que o calcário era usado para corretivo de agricultura daquelas fazendas ali em volta, a Fazenda Santa Fé, que é parte dessas serras, como o próprio prédio da Prelazia, quando os registros históricos do Prelazia mostram que eles utilizaram esse calcário aí para fazer a argamassa do prédio. Isso em 1907. Então, isso a gente tem esse registro. Tá? Esse registro, inclusive, está nos livros. O Radam Brasil 75 registra essa, para deixar eu mentir. Mas, professor, é Apoteri ou Apoteri? É uma boa questão interessante. A gente conecta o tronco linguístico que a gente fala lá para falar isso. Depende se é o Reis, né? Depende se foi o cara. Se a gente vai levar a Caribe, que é a maior parte das línguas aqui do estado, talvez Apoteri seria o nome mais apropriado. Mas eu acho que aí tem uma forte influência do Tupi-Guarani, por isso que a gente fala em Apoteri. Eu sou do sul, então isso meio que eu saio sem querer, né? Apesar que eu já sei falar Roraima, né? No começo era estranho falar, mas hoje eu estou super acostumado. Outra coisa que eu posso contar para vocês, assim, de curiosidade e tal, mas essa coisa a gente fala, né, das curiosidades aqui dessas unidades, né, que tem um pouco a ver com a formação Boa Vista, né. A formação Boa Vista, ela foi sempre interessante para os estudos que vieram de pesquisadores no início do século.
E eles tinham muita curiosidade sobre essas coisas, porque ainda estavam somente os geomorfólogos para definir se isso aqui era um pé de plano ou peneplano, que tem uma definição importante sobre as teorias evolutivas geomorfológicas, né? Então isso começou com Milton Reis, na década de 30, que veio para cá entender esses campos aqui, por conta das novas teorias do ciclo erosivos de Davis, né? Ele pegou essa teoria e tentou aplicar aqui em Roraima, e uma coisa super interessante que ele veio com uma das intenções foi exatamente essa, ele deixa nos relatos dele. Outra coisa que talvez a gente pode chamar um dos principais geomorfólogos do Brasil, Antônio Teixeira Guerra, veio para cá estudar para cá com a intenção de compreender isso, e no estudo ele fez um mapa daqui, né, que ele publicou em 1954, 56, né, sobre a geomorfologia aqui da região, em que ele descreve, e uma das coisas que ele mais estava interessado era na formação Boa Vista. E aí, quando ele olhou o mapa dele, ele, na apresentação que ele fez no Rio de Janeiro, ele diz, olha, a rede de drenagem aponta para uma convergência por uma zona deprimida aqui no sentido quase sul-sudeste, norte-noroeste, né? Eu acho que ali tem uma estrutura tectônica muito antiga, né, para explicar por que todos os depósitos convergem para lá. Então, a formação Boa Vista é mais espessa para aquela área. Aí, na época, assim, ninguém tinha nem ideia da existência do Rift. Eles ouviram aquela história, acharam aquilo interessante. Jogou a E bomba. só foi só na época do Projeto Radan, em 75, que os caras lá, na década de 70, que os caras começaram, a partir de estudos de radar e dados mesmo de poços, começaram a chegar à conclusão que tinha um Rift mesmo aqui. Mas foi esse cara primeiro a dizer que tinha um Rift, e ainda ele disse que o Rift tinha que ter uma idade cretácea, a partir da interpretação dele de campo, né? Interessante. Mas o Antônio Teixeira Guerra é o pai do Gabriel, né? Vamos dizer assim, né? O cara que sacou que tinha um Gabriel aqui, né? Eu acho que isso aí é uma outra questão. Outra questão foi um outro geomorfólogo, que também é importante nessa história toda, é Francis Ruelan. Francis Ruelan, ele veio para Roraima, fez um estudo geomorfológico da área toda, justamente para discutir o pé de plano, o pé de plano, que eles tinham tanta coisa. Ele tinha a firme convicção que esses depósitos eram pedimentos formados em clima árido, de formação Boa Vista, e ele achou cristais de gipsita nos depósitos. A partir desses cristais esvíticos, que são referência, inclusive, nos trabalhos posteriores, sobre as mudanças climáticas na Amazônia. Ele é citado por vários outros autores que vieram depois dele, dos estudos que ele fez aqui no estado, justamente mostrando a importância da formação Boa Vista para compreender as variações climáticas causadas pelos períodos interglaciares que a gente teve ao longo da história do Cenozoico até o recente. Então, a gente tem outra história também interessante, que envolve o pessoal olhar esse lugar aqui com interesse econômico, mas também um interesse científico muito grande para desvendar grandes questões que são colocadas. E por último, a questão talvez interessante, que tem a ver com o Gabriel, mas não tem a ver com o Gabriel, mas o Gabriel ele controla a rede de drenagem aqui do estado, e tem uma configuração que os rios são muito interessantes, né? Quem conhece o mapa de Roraima vê que o rio Maú, ele corre em direção ao sul e o Tacutu corre em direção ao norte. Quando os dois se encontram, os dois níveis encontram quase um de frente para o outro, e ambos formam o canal do rio Tacutu, que corre totalmente para leste. Essa flexura quase de ângulo reto é muito estranha, né? Então, hoje em dia se tem muita pergunta por que aconteceu isso. E aí reporta nas histórias que os caras vieram depois, inclusive um pesquisador inglês, o Shorban, que veio para cá, e depois teve o Scheffer, que é um cara de Viçosa, que estudou essa área, que retomou as ideias, né, de que a nossa rede de drenagem conta uma história bem mais complexa do que a gente imagina sobre para onde o rio corria, né? O nosso Rio Branco, na realidade, o Iraruquara e o Tacutu não corriam para o Rio Negro. Existe uma forte teoria que ele, na realidade, corria para a Guiana. E isso aí é um outro grande mistério que a gente trabalha, e aparentemente está relacionado a esse controle tectônico que o Gabriel do Tacutu faz com a nossa querida rede de drenagem local aqui. Quem conhece, já estudou e trabalhou com assessoramento e fez aquelas medidas todas, sabe como os nossos rios têm essa característica de controle tectônico em toda a área da bacia de Roraima. Caraca. Que histórias essa bacia do Tacutu traz, né? Tanta Ela- gente já passou por aqui para estudar ela, né?
Sim, eu lembrei de uma coisa aqui que o professor estava falando, né, sobre controle tectônico e tal, e sobre essa questão da reativação da bacia. Eu lembrei que em 2018 estava tendo o Congresso de Geologia, né, que inclusive vocês foram e eu fiquei aqui. Eu lembro que nesse período teve um tremor que foi sentido aqui por consequência, né, da zona de convergência ali da placa do Caribe com a América do Sul. E eu fiquei pensando, mas será que no futuro pode ter algum evento ainda nessa zona de convergência que possa originar uma outra reativação na bacia? É interessante a gente pensar, afinal de contas, o Lavrado vai querer virar mar de novo, porque. Não, Eu que é espero que interessante. sim. Eu também espero que sim. Eu gostar muito dos coqueirinhos e tal, aquela história toda, Eu ia né? gostar de As estar aqui, praias, né? Não tem Tava lá graça de acontecer praia e a ali. gente não tá. Ia ser bacana, assim. Ainda mais com esse ventão vindo do Atlântico Central, que aí imagina, tem uma maior brisa ali para passar ali, né? Para uma prainha, os camarõezinhos. Eu acho que essa ideia é interessante que a gente pensar no Gabriel, será que ele reativa no futuro? Na realidade, isso depende muito da movimentação das placas, né? Se você vai pensar hoje em dia, a placa africana está cada vez se convergindo e colidindo com a placa em direção à placa indiana e com o limite da placa eurasiana e da Ásia. E a placa americana, na realidade, tem uma forte tendência a rotacionar para se encontrar com a placa asiática. O que isso aí vai acontecer? Na realidade, vai haver pontos de tensão dentro da placa e que vão tender, de repente, em um determinado momento, a haver rompimentos. Hoje em dia, cada vez mais, os autores mais recentes, eu vi um trabalho também agora no Congresso Brasileiro, que fala de zonas de sutura e alinhamentos aqui na América do Sul, né, que sugerem que a abertura do Atlântico, na realidade, houve algumas tentativas antes de abrir o Atlântico. Não há rompimento que a gente está vendo, não foi um só, houve mais de um e formou bacias interiores hoje em dia importantes. A bacia do Tucano seria uma delas, a gente teria a bacia do Ceará, que você tem a Chapada do Araripe também, que está se pensando seriamente que na realidade aquela zona ali, houve uma zona com uma possível tentativa de abertura, e aqui o Tacutu também. Então a gente fica pensando, essas zonas de suturas formadas nessa época, elas podem ser reativadas? Isso é possível, que se a gente pensar que a América do Sul vai começar a rotacionar para a área, o ponto de rotação, dependendo do lugar da placa que tiver, vai acabar gerando um novo momento de distensão, e nesse momento de extensão novamente vai abrir o nosso Gabriel, já está meio pronto para abrir, né? E aí finalmente Roraima vai ter mar, né? Então eu estava falando uma coisa, né? E a gente vai ter uma situação bastante interessante. A Guiana toda vai virar 2 porções, né? E Roraima a gente vai ter que ter uma ponte mais comprida para chegar para Manaus, ou então a gente vai ter que ter um ferry boat, sei lá. Mas isso é uma coisa que ainda vai demorar alguns milhões de anos. Eu acho que, infelizmente, acho que não vai dar para encarar o camarãozinho tão cedo. Vivenciar, né? Vivenciar. Exatamente. Então a gente vai estar indo em direção à Ásia, certo? Essa é uma das possibilidades, das tendências de movimento de placas que alguns autores têm sugerido para o movimento da placa sul-americana. Ou seja, o K-pop vai dominar Boa Vista. O K-pop. Mano, eu jogo Uno, o K-pop tá até no Uno, cara. Então, acho que é isso, né? Depois dessa aula que tivemos, mais uma grande aula de geologia que tivemos hoje, nós gostaríamos de agradecer ao professor Fábio por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho mais sobre a geologia aqui do nosso estado. Foi realmente muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade, acho que divulgação, primeiro agradecer essa iniciativa de vocês. Eu acho que a gente ter alunos que têm uma capacidade de serem inventivos e pensar em coisas novas, e principalmente ter esse sentimento de transmitir conhecimento da forma como vocês transmitem, uma forma acessível não só aos colegas de vocês, mas de repente ao público em geral que é interessado em geologia, que às vezes não tem oportunidade de ter essa geologia do estado aí à mão para conhecer informações aí, e o podcast ele permite essa dimensão democrática de
das pessoas poderem conseguir ouvir ele, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito bacana, assim, eu fiquei muito feliz de participar de uma ideia que nem essa, exatamente porque é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar a geologia, mas sem que tenha aquela coisa do regime acadêmico, falar dela de uma forma mais acessível para as pessoas que têm curiosidade, têm maior fascinação, mas muitas vezes falta oportunidade de conhecer a geologia do seu próprio estado. Então, tenho só a agradecer a oportunidade que vocês me deram. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu acho que a gente que fica mais feliz por ter pessoas como o senhor, né, tipo, doutores, pessoas com mais experiência na área do que a gente, que ainda está na graduação, ajudando a gente a fazer com que isso seja exatamente como você falou, acessível para todo mundo, não importa nem se a pessoa se teve acesso a uma faculdade ou qualquer outra coisa. Tornar tudo o ensino, né, a divulgação científica, ela tem que ser acessível para todo mundo, porque a gente acaba trabalhando para toda a sociedade em volta da nossa universidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, da divulgação científica. Então, gostaríamos de agradecer também a vocês que escutaram a gente até o final em mais esse podcast, mais esse episódio do Geocast. Gostaríamos de lembrar só o nosso e-mail do Geocast para, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, para que a gente possa melhorar alguma coisa do nosso Geocast como um todo. É só escrever lá pro geocast.ufrr@gmail.com ou pelo nosso direct no Instagram, @geocastRR, ou deixando nos comentários do nosso canal no YouTube, GeocastRR também. E assim vamos seguindo durante esse nosso isolamento, mas com muita geologia ainda pra gente discutir. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau.